estudo, dessa reflexão nossa, dessa sequência, dessa série, você pode chamar como você achar melhor. E vamos estar hoje falando sobre o ministério de profeta. Aqui está, né? Depois nós vamos estar falando levita, sacerdote, juiz e rei, são os ministérios do Antigo Testamento. Nós vamos estar falando hoje um pouco sobre os conceitos, organização bíblica, sobre os profetas, características e vivências dos profetas, o profeta messiânico, o profetizar, falsos profetas e Jesus Cristo, o profeta. Espero conseguir ministrar isso para vocês hoje, mas o objetivo não é a gente terminar, é a gente ter um tempo agradável, de qualidade, para a gente ter entendimento sobre esse estudo. Tem algumas coisas a mais do que está aqui, mas eu tentei resumir um pouco do que vamos falar hoje, tá bom? A primeira coisa que nós vamos estar falando é a questão do conceito, né? O conceito mais básico, o significado mais literal do nome profeta significa chamar para si, para chamar para Deus. É o significado desse termo. Então, o profeta, ele tem uma unção, ele tem um chamado de conseguir atrair as pessoas a ele para atraí-los a Deus. Um significado mais claro. É uma pessoa que tinha relacionamento estreito com Deus. Se você puder abrir em Amós, vamos ver se eu vou abrir fácil, porque quando eu chego aqui para abrir, Amós capítulo 3, abra aí nesse texto, Amós 3:3, por favor. E coloquei o texto errado. Não é esse texto. Quem puder procurar para mim depois, o texto é assim. O Senhor fala assim, que o Senhor irá falar algo a alguém, se não antes revelá-los aos seus profetas. Eu botei o texto errado, porque eu abri aqui Amós 3:3, não é isso. Aqui está Amós 3, botei errado. Mas é esse o texto, tá? O pastor vai procurar ali e vai passar. Então, tem um texto que diz que nada o Senhor revela se antes ele não fizer isso, nada dito ou falado, sem antes ele revelar aos profetas. Então, Deus, tudo que ele traz de novo, ele primeiro traz aos profetas. O Senhor, ele tinha um relacionamento estreito, profundo. Outro conceito de profeta... 3:7? 3:7 diz. Vai lá. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então o Senhor tem segredos, e esses segredos não ficam só com ele, ele sempre revela, mas antes ele passa para os profetas, e esses profetas, eles passam para as outras pessoas. E você só conta um segredo a alguém que você tem muita intimidade, não é assim? Então, esse termo, ele traz um conceito de intimidade. Um conceito da palavra profeta é que eles eram porta-voz de Deus. O texto de Jeremias fala sobre isso. O profeta, trazendo também significado, era uma pessoa que chamava o povo a voltar a viver a vontade de Deus. Eles tinham, tudo isso traz o significado do termo profeta. Na Bíblia, nós vamos encontrar, irmãos, alguns sinônimos para profetas. E se você encontrar esses termos na Bíblia, eles também significam profeta. Toda vez que você encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento, o termo homem de Deus, vidente ou visionário, também se está falando de profetas. Eram termos que se usavam naquela época e que também estava falando de profeta. Eu vou trazer um pouquinho o significado mais detalhado desses termos daqui a pouco, mas eram termos utilizados também naquela época, tá bom? Termos que se falava. A lenda está melhor hoje, gente? Eu aumentei bastante, está dando para ver? Que bom, graças a Deus. Quem está lá no fundo, lá na última fileira, está dando para ver? Tá? Beleza, então. Vamos a partir de agora usar. Eu trouxe esse texto para vocês. Primeira Crônicas, capítulo 29,
aí está escrito esses 3 termos, está traduzido nessa tradução vidente, mas um desses significados significa mais visionário, que eu vou passar para vocês já daqui a pouco. Lá está escrito assim, 1 Crônicas 29:29. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas do vidente Gade, que na verdade esse vidente aí ele se encaixaria mais com o nome visionário do significado, na tradução melhor do significado mais literal dele, tá? Aí eu vou trazer aqui para vocês agora esses 3 significados. Então tem lá na Bíblia, você pode encontrar esses termos diferentes. O termo vidente, ele significava mais no literal, esse termo que vocês estão vendo aqui, o que vê ou vive com os olhos de Deus. Quando se usava muito esse termo, era um profeta que poderia ser dito assim, é o profeta. Ele faz uma diferença, porque ele não é apenas aquele que fala algo que está no coração de Deus, não é aquele que traz uma profecia, não é aquele que profetizou, que nós vamos trazer um pouco desses conceitos aqui já, mas é aquele que vive com Deus com tanta intimidade que tudo aquilo que ele faz, toca, diz e vê e ouve está relacionado com o próprio Deus. Então ele tinha uma intimidade tão profunda que ele vivia com os olhos, com o coração, com o pensamento de Deus. E é um termo que foi muito usado pelo profeta Samuel. Ele teve essa profundidade com Deus, começou muito pequeno. Esse termo aqui, profeta, que foi utilizado para Natã, esse texto que a gente leu aí de 1 Crônicas 29:29, significa porta-voz de Deus. Então é uma pessoa que acredita assim, esse quando fala está trazendo uma mensagem de Deus. Eu sei que a mensagem que está vindo é de Deus. E o nome visionário significava mais assim, que tem visões de Deus. Deus dá visões a essa pessoa. Tá bom? Vamos ver mais coisas aqui. Sobre a organização bíblica, sobre os profetas, a Bíblia é organizada, os profetas, e chamado de acordo com o tamanho da escrita bíblica. Então a gente tem uma classificação de profetas menores na Bíblia e profetas maiores. Não é pela qualidade do profeta, não é pela importância do profeta, mas pelo tamanho do livro que ele escreveu. Então nós temos profetas menores, Amós, Oséias, Miqueias, Sofonias, Naum, Abacuque, Ageu, Zacarias, Malaquias, Abdias, Joel e Jonas. Todos eles são chamados profetas menores. Por quê? Porque a escrita deles, a parte da Bíblia, quando você pega, é pequenininho. A gente leu aqui Amós, né? É um livro pequeno. Ele tem 9 capítulos. Então, esses profetas escreveram textos pequenos, estão na Bíblia pequenos. E esses outros profetas são chamados de profetas maiores, porque escreveram livros grandes, maiores, tem muito mais capítulo. Só ali um entendimento, de um conhecimento para a gente conhecer um pouco sobre isso, tá? Existe também dentro da organização bíblica algo que é dito lá no Antigo Testamento sobre os profetas, que é a escola de profetas. Começou muito nesse período, Samuel, muitas pessoas começaram a andar junto de Samuel, a acompanhar Samuel e querer aprender a viver como Samuel. Então Samuel criou o que se chamou de grupo de profetas e que depois foi chamado de escola de profetas. Então está aqui, ele foi consolidado por Elias e Eliseu, que foram chamados filhos dos profetas. Então, filhos espirituais e os filhos realmente de profetas. Eles andavam, eles caminhavam junto com esses profetas. Eles construíam casas para estarem juntos, estudando, orando, meditando, aprendendo o que era o profeta. Aqui eu trouxe um texto, tem vários textos aqui, irmãos, vocês me lembram, se vocês quiserem, eu passo lá no grupo da gente da igreja, tá? Todos esses slides para vocês. Eu trouxe um dos textos aqui, 2 Reis, capítulo 2, versículo 5, que diz assim: então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disseram, eram chamados de filhos dos profetas, né? Sabes que o Senhor hoje te tomará o teu Senhor sobre a tua cabeça? E ele disse, também eu sei, calai-vos. Ele teve essa frase algumas vezes nesse capítulo. Ele seguia, né, Eliseu, ele seguia Elias, e chegou o dia que Deus ia levar ele, né?
E aí os profetas já tinham recebido de Deus essa mensagem, que o profeta Elias seria levado naquele dia. Você está sabendo que hoje o seu Senhor vai ser levado? Porque o que andava mais com esse profeta era ele, mas tinha um grupo grande que andava com ele. Eu sei. Fica calado. E ele ficava ali na dele, perto, né? E ele sempre dizia, ele pode ir ali. Não, eu não saio de perto de você. Porque ele pediu algo, né? Aí Elias, o profeta, dizia, eu quero ter tua unção dobrada tua. Se você me ver quando eu for, você receberá. Ele não larga do pé até receber essa grande bênção, né? Então, o profeta, ele andava junto com o profeta. Profetisas. Na Bíblia, no Antigo Testamento, tem algumas profetisas. Não são muitas registradas no Antigo Testamento, eu trouxe o nome delas aqui. Existe registro de falsa profetisa também, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas as profetisas têm essas aqui: Débora, Uda, Miriam e a esposa de Isaías. Não fala o nome dela, só fala, né, que a mulher de Isaías, a profetisa. Ele diz assim, fui ter com a profetisa. Ele fala da esposa dele dessa forma. E aqui eu trouxe o texto de Débora, Juízes capítulo 4, verso 4, que diz assim, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela não era só profetisa, ela era profetisa e juíza, que a gente vai estudar mais para frente o significado disso. E tudo isso que a gente está vendo aqui, irmãos, é algo que Deus trabalhou, fez no Antigo Testamento, para termos entendimento para nossas vidas hoje. Amém? Vamos falar um pouco agora de características. Nós falamos um pouco da organização bíblica sobre os profetas. E agora nós vamos falar um pouco das características dos profetas, das vivências deles. Os profetas, irmãos, eles vivenciavam porque estavam no coração de Deus. Eu falei com vocês, né, da intimidade que eles tinham com Deus. Eram pessoas que eram separadas de uma forma muito linda por Deus. Eles eram chamados por Deus. Tem vários textos bíblicos que mostram isso sobre Moisés, sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Amós. Deus chamando eles. Muitos deles dizem mas estão ali, né, vivendo aquela intimidade com o Senhor. E tudo que eles viviam e sentiam era aquilo que estava com Deus. A intimidade deles era profunda com o Senhor. Eles sentiam e viviam que estava no coração de Deus. Assim vivia o profeta naquela época. Uma coisa que era vivência, sentimento. Eles sentiam ira, furor contra o pecado. Todo profeta, quando via um pecado acontecer, uma desobediência ao Senhor, eles tinham ira. Pecado trazia ira e furor ao coração do profeta. E eles, na grande maioria das vezes, expressavam isso de forma irada. No Antigo Testamento, os profetas, eles demonstravam raiva daquilo que eles estavam vendo da vivência do pecado das pessoas. Eles tinham indignação quando as pessoas não se arrependiam. Eles ficavam indignados. Eles sentiam algo, e é registrado, você vê esse registro na Bíblia em diversos textos, que eles ficavam indignados com aquilo. Quando o povo era chamado ao arrependimento, mas não se arrependia. Eles tinham indignação profunda daquilo. O que o povo via como leve desvio, eles viam como abominação. Esses eram os profetas, meus irmãos. Assim viviam os profetas, esse era o sentimento deles. Eles também sentiam dor pelo sofrimento do povo. Eles não sentiam somente ira, furor, quando o povo pecava e não se arrependia. Mas quando o povo estava em pecado, os profetas sofriam, sentiam a dor do sofrimento por conta da consequência do pecado. O sofrimento que vinha para o povo por causa do pecado, que o povo não se arrependia. Eles sentiam essa dor, esse sofrimento. E tudo isso que os profetas sentiam, irmãos, era por causa da intimidade que eles tinham com Deus. Eles viviam em comunhão plena com Deus. Uma criança que está em casa com o pai, constantemente com uma mãe convivendo, o profeta vivia com Deus dessa maneira, como se fosse uma criança perto de um pai e de uma mãe, constantemente no dia a dia, desfrutando do que o pai e do que a mãe vive, sentindo o que o pai e a mãe sentem. Esses eram os profetas. Em Lamentações 2:11 diz assim: Jeremias disse:
Já se consumiram meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas, e o meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Esse termo quebrantamento está dizendo é por causa do sofrimento. O meu povo está sofrendo. Os descendentes do meu povo estão sofrendo. Os meus olhos já estão consumidos, não aguento mais chorar de ver tanto sofrimento. O profeta chorava. O profeta sofria em ver o povo sofrer. É essa a vivência do profeta constantemente. Eles clamavam pelo arrependimento do povo. E eles tinham uma visão do futuro. Deus mostrava para eles tanto o futuro para a condenação, tanto quanto o futuro para a restauração. E aqui nesse mesmo texto, Deus mostra através da vida de Jeremias, ele traz esse texto, depois desse outro, vocês estão pecando, e vocês não estão se arrependendo, vocês vão passar por isso. Vocês vão se viver como escravos, vocês vão sofrer, vocês vão passar fome, vocês vão ver mulheres sendo violentadas, vocês vão ver filhos sendo mortos, vocês vão ficar cegos, vocês vão ser escravos. E ele vai falando toda a consequência, Deus vai mostrando, traz uma visão. Então, quando o profeta tinha, irmão, essa visão do sofrimento presente e futuro, o profeta sofria. Ele chorava, ele sentia a dor do povo. Ele tentava avisar, ele se esforçava em dizer, sai disso, porque se você continuar nisso, aqui na frente vai acontecer isso. E como ele já estava vendo o sofrimento, ele já sentia a dor do futuro. E muitos desses profetas sofreram e sentiram a dor do futuro sem nem chegar naquela época. Muitas vezes eles não vivenciaram aquele sofrimento lá, porque muitas profecias foram cumpridas bem depois da morte de muitos deles. Mas eles sofreram por coisas que iriam acontecer com filhos, netos, bisnetos. E eles diziam, assim, quando vocês se arrependerem e se voltarem para o seu Deus, vai acontecer isso e isso de bênção, de bonança. Então eles tinham tanto a visão para a condenação como para a restauração. Eles também sentiam a dor de Deus. Tudo que Deus sentia e dizia, eles sentiam. E aqui eu trouxe um exemplo do profeta Oséias, que Deus fez com que Oséias não só sentisse, mas vivesse o que Deus vivia. E ele traz comparação daquilo que Deus sentia para a vida desse profeta Oséias. Oséias foi um homem que casou com uma prostituta. E foi Deus que mandou. Olha o que esse texto diz aqui. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Então, esse homem, ele conviveu com o sofrimento e a dor de Deus. Deus permitia e permite que os profetas sofram para entenderem o coração dele. O profeta, ele vive uma dor que ninguém consegue entender a dor do profeta. Porque o profeta sente algo que está dentro de Deus. E ele fez esse profeta ter essa vivência. Muitas pessoas, às vezes, irmãos, muitos profetas que eu creio que ainda são levantados hoje, vivenciam coisas. Deus permite que tenha experiências, como fez com Oséias, para que ele entenda o que está no coração de Deus. E esse homem viveu com uma mulher que o traía, que saía de casa e ele ia atrás buscar essa mulher, trazer de volta para casa, grávida. E Deus dizia, é assim que eu me sinto com o meu povo quando me traem, quando o povo se envolve com a idolatria, quando o meu povo fica comigo, casa com pessoas pagãs, quando o meu povo não me obedece. É assim que eu me sinto como você está se sentindo agora. E você vai expressar isso para o povo. E ele teve que passar por essa vergonha de ser um profeta que tinha uma mulher prostituta. E ele ia buscar a mulher no prostíbulo. Ele dizia, estou fazendo isso porque o meu Deus, o seu Deus Israel, te busca na prostituição. E o profeta, ele sentia e vivia essa dor de Deus. Ele vivia essa dor de Deus. E essa dor do coração que estava no coração de Deus, o sofrimento que estava no coração de Deus, ele buscava, ele requeria, ele encorajava, ele clamava o povo a viver em fidelidade com o Senhor. Ele dizia ao povo, volta-se para Deus, voltem-se para o Senhor,
Voltem-se para o Senhor. Vamos lá em Joel, eu quero ler esse texto para vocês, alguns versículos aí, por favor. Vamos ler alguns desses textos lá. Joel, capítulo 2. Vamos ler o verso 1. Amém? Esses livrinhos miudinhos aí no finalzinho do Antigo Testamento. Às vezes a gente passa por ele e vai para um lado. Eu mesmo aqui agora passei, estava nele, voltei, ficou lindo, está aqui. Aí no finalzinho do Antigo Testamento, você vai achar. Tá aí. Depois de Oséias, antes de Obadias. Não ajudou, pastora. Você chega ali no último livro do Antigo Testamento e vai voltando devagarzinho, assim, vai para Mateus, aí vai voltando. Aí acha. É uns livrinhos pequenininho, mas a gente acha. Já ajudei. Mateus, vai voltando devagarzinho, você vai achando. Quem achou faz assim com o dedinho para cima? Ui! Sapateio. Deu glória. Amém? Vamos lá? Joel capítulo 2. O verso 1 diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebaixo no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Vamos para o versículo 12. Não vou ler tudo, que é muita coisa. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim, versículo 12, de todo o vosso coração, isso com jejuns e choro e pranto. Versículo 13: rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, é grande em benignidade, Ele se arrepende do mal. Quem sabe Ele não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem: poupa o teu povo, Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque onde dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Versículo 18: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Versículo 28: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei do espírito naqueles dias. Então o profeta, irmãos, ele não só corrigia, ele não só ficava irado, ele não só brigava, mas o profeta, ele tentava encorajar o povo, falando de quem Deus era. Deus não é um Deus que pune, Deus é um Deus que permite a consequência na sua vida pela sua escolha errada. Arrependam-se, porque se vocês se voltarem para Deus, Ele vai trazer algo de bênção para nós. Então ele encorajava, ele chamava, ele clamava, ele requeria ao povo: volta-se para Deus. Essa era a principal função do profeta. Volta-se para o Senhor. Então, muitas vezes as pessoas dizem, né? De um profeta ali, o que o profeta falou, o que o profeta pegou, o que o profeta ministrou. Eis que você usou uma roupa branca hoje em casa. Eis que... O profeta, ele chama o povo a arrependimento. O profeta, ele ministra, santifica. Santifica. Afasta-se desse pecado. Afasta-se desse pecado. Volta-se para Deus. Esse é o verdadeiro profeta. Desde o Antigo Testamento e vai ser eternamente. Esse é o verdadeiro profeta. Aquele que nos chama para mais perto de Deus. Esse é um profeta. O profeta, irmãos, eles viam o mundo pelos olhos de Deus. Tudo que eles olhavam era Deus. Tudo que acontecia
relacionado àquele acontecimento. Todo acontecimento que existia, que tinha, eles sabiam o que de Deus estava ali. O porquê de Deus que estava ali. Qual ação anterior, contrária a Deus, tinha acontecido para que aquilo não estivesse acontecendo ali. Então, eles viviam, o olhar deles, a vida deles era segundo o que estava com o Senhor, o que estava com Deus. Eram os profetas. Os profetas, eles experimentavam momentos de glória, viviam envolvidos com o sobrenatural de Deus. Sempre. Como eles tinham muita intimidade com o Senhor, Deus se revelava a eles de maneira bem grande. Já pensou, irmão? Você chega perto de uma árvore e a árvore está queimando, pegando fogo, mas quando você olha, não está queimando. Tem fogo, mas não está queimando. Veja que algo sobrenatural. Um homem receber da própria mão de Deus uma pedra toda escrita. Isso é vivenciar o sobrenatural de Deus ou não é? Os profetas do Antigo Testamento, eles viviam com tanta intimidade com o Senhor, que eles estavam envolvidos com o sobrenatural de Deus. Ver um mar se abrir, ver água sair de uma pedra, num deserto. Um homem deitar numa criança e a criança ressuscitar. Outro ser levado para um cavalo cheio de fogo. E o outro vê isso. Profetas. Orar. Um animal num lugar cheio de água e o fogo cair do céu e o fogo consumir aquele animal. Um metal cair numa água, num rio, pega, joga uma madeira e o metal sobe. Nada faz sentido quando se anda com profetas. Nada faz sentido para as pessoas. Sabe aquele texto que diz assim, que é loucura para as pessoas? Aquele que é profeta só vive loucuras, coisas impossíveis, sobrenaturais de Deus. Eles viviam essas coisas. Não vai chover por 3 anos, nem uma gota. Chove. Não vendo nada. Continua olhando. A chuva está chegando. Não tem nada. O céu está limpo. Continua olhando. Não, está vendo uma nuvenzinha do tamanho de uma mão. Fizeram até uma música, né? Assim. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de uma mão. Mas esse é o sinal. A chuva vai descer. E caiu muita chuva nesse dia. Sobrenaturais de Deus. Extraindo leões, famintos, e não acontecer nada. Ter visão de como o céu é. Já pensou, irmãos? A Bíblia está escrita, a Bíblia escreve, pessoas desenham, mas tiveram profetas que viram o céu, a glória de Deus, como é lá. Viviam o sobrenatural de Deus. Deus disse, eu acho esse texto lindo, eu quis trazer para vocês. Agora escutem, Números capítulo 12, verso 6 a 8, se você quiser abrir também. Agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões, falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? Isso aqui foram os irmãos de Moisés, que se atreveram, como diz Deus, a falar, se queixar, fazer uma reclamação. Deus só fala com você? E aí Deus fala assim, ó, aqueles que são profetas que se levantam do meu povo, eu falo, isso naquela época ali, Números, Deus traz essa característica, né, através de sonhos, visões, comparações, mas com esse profeta. E Deus tinha, irmãos, Deus tinha diferenças com profetas por causa da entrega deles. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. E Ele não faz. Mas Ele trata diferente aqueles que tratam Ele diferente. Porque estão mais perto, porque buscam mais, porque desejam mais, porque se entregam mais, porque desistiram de ficar na cama quentinha em casa, tá com medo desse frio hoje à noite estar aqui.
Você recebe, você está recebendo uma porção que muitos não estão recebendo. Frio, enfrentar este gelo aí fora, né? Imagina quem está vivendo negativo, né? A gente está aqui com 22 graus, 25, 20, dependendo do dia, a gente fica. Vi o vídeo do meu esposo que mandou, foi hoje, umas irmãs saindo de casa juntas para ir fazer um momento de oração. A lama não dá para andar, irmãos. Nós andando na lama assim, uma segurando a andar, outra um desespero para andar para não cair. Para ir fazer um momento de oração. Culto de oração. Eu tenho uns 15, 20 anos. Na lama não tem dificuldade para quem quer intimidade. Não tem dificuldade para quem quer intimidade, para quem quer mais de Deus, para quem quer ouvir a voz dele, para quem quer conhecê-lo mais. E assim eram os profetas. Eles abriram mão de tudo para estar na presença, com mais da presença de Deus. E os profetas daquela época, eles viviam em solidão, tristezas e perseguições. Era uma característica, era algo comum aos profetas de Deus, porque existiam profetas que não eram de Deus, que eram falsos profetas, mas esses profetas do Senhor, eles eram procurados por muitos, mas eles eram perseguidos por muitos, e por líderes, por sacerdotes, por reis. Eu botei até o texto do Novo Testamento, até o Novo, né? Sempre fizeram muito perseguidos. Esse trecho traz um pouco disso, 1 Reis capítulo 22, versos 26 e 27. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis assim: diz o rei, colocai este homem na casa do cárcere e sustentai com pão de angústia e com água de amargura, até que eu venha em paz. Quer dizer, ele está dizendo assim: o profeta está tirando minha paz. Coloca ele lá preso para você, bota ele lá no cárcere sozinho, isola ele, porque eu tenho que ter paz. E os profetas tiravam a paz mesmo dos reis, dos líderes, né? Porque eles chamavam, eles anunciavam o pecado publicamente. Publicamente. Quando nós vamos falar de profeta no Antigo Testamento, a gente vai falar um pouco sobre o João Batista, que é o profeta do Antigo, com o pé no Antigo e quase chegando o pé no Novo. Porque a gente acredita que o novo, né, o momento do novo, da graça, de uma unção diferenciada, é a vida do Espírito Santo para todos. Isso foi depois da ressurreição de Jesus, e João Batista já tinha morrido. Então a gente vai falar de João Batista, é mais do Antigo do que do Novo, mas ele está um pedacinho aqui, um pedacinho ali. Quando a gente for falar sobre o chamado ministerial de profeta, a gente vai estar falando dele um pouquinho, tá bom? Aqui, irmãos, é algo lindo que o meu esposo pediu: não deixa de falar do profeta messiânico. Esquece não, eu tinha esquecido de colocar, falando um pouco sobre ele, muita coisa dele. Eu trouxe algumas coisas só. Isaías é chamado de um profeta messiânico porque tem muitas profecias, muitas mesmo, dele falando de características daquele que viria como o Salvador, aquele que viria nos salvar. E os textos bíblicos confirmando tudo aquilo que ele diz, né? Lá em Isaías 7,14 ele diz que o escolhido de Deus para salvar a humanidade nasceria de uma virgem, e Lucas 1, 27 a 35 fala sobre isso. Isaías diz que ele seria chamado de Emanuel, também nesse mesmo versículo, capítulo 7, verso 14. E no capítulo 8, versículo 8 de Isaías também ele fala disso, que ele seria chamado de Emanuel. Mateus capítulo 1, 23 fala disso. Isaías diz que ele seria pedra de tropeço, rocha, chamado de pedra de tropeço, de rocha de escândalo, mas também seria chamado de pedra preciosa, de esquina, pedra firme. Isaías 8, 14, 28, 16. Isso está confirmado lá no Novo Testamento, em 1 Pedro 2, 1 a 8 e Romanos 9, 31 a 33. O profeta Isaías, ele trouxe muita coisa sobre o nosso Jesus. Aqui eu trouxe algumas coisas, ainda tem mais um ou dois slides aqui falando sobre Isaías. Então, ele trouxe para que quando ele chegasse, as pessoas o reconhecessem, para que o povo de Deus o reconhecesse. E ainda assim, quantos deles não o aceitaram, tá? Do povo dele? Quantos deles ele não foi aceito, nosso Jesus, por tantos lá?
Isaías disse que ele seria chamado de raiz de Jessé. Romanos 15, do verso 8 ao 12, confirma isso, que ele é a raiz de Jessé, porque de Jessé vem Davi e foi prometido, a chave da casa de Davi estaria no seu ombro. Foi prometido a Davi: nunca faltará descendente seu para o trono, virá de ti aquele que salvará o meu povo. E está escrito em Apocalipse 3,7 que a chave de Davi está na mão e nos ombros do nosso Jesus. Ele recebeu e ele é o Rei eterno, prometido. Ele foi prometido lá no Novo Testamento, foi profetizado e ele veio e ele cumpriu todas as coisas. Diz lá em Isaías 35, do 4 a 6, que ele traria cura para enfermos, diversos tipos de doença. Fala lá: coxos seriam curados, iriam andar, cegos vão ver, surdos vão ouvir. Quando a gente chega em Mateus 11, do verso 1 ao 5, o mesmo texto: eu curei. João, o profeta João pergunta, né, quando está na prisão, pergunta a ele se é ele mesmo. Engraçado, né? Todos nós às vezes temos no nosso momento de dúvida, de angústia, de perguntas. Todos nós temos isso. E até João. João é uma coisa espetacular. Mulher grávida com João, Maria chega, ninguém está sabendo ali. A barriga, o menino, João na barriga de Isabel, fica tão cheio que Isabel fica cheia do Espírito Santo. E fala: amém do meu Senhor, fica cheio do Espírito Santo, fala. E ele conviveu sabendo quem era Jesus, a história estava aí, eles parentes, né? Eles conviveram quando criança, ele sabia quem era Jesus, ele viu Jesus, ele anunciou Jesus. E tem um momento de dúvida. E quando ele pergunta, que chegam para Jesus, ele diz assim: diz a ele, coxos são curados, cegos estão vendo, surdos estão ouvindo. A profecia está se cumprindo. Estou aqui. Isaías também disse no capítulo 53, do verso 4 a 6, que pelas feridas dele, todos nós seríamos sarados, teríamos perdão para os nossos pecados. 1 Pedro 2, 24, 25, confirma isso. Isaías 53, 7, como ovelha muda ele iria para o matadouro. Ele seria como uma ovelha muda para o matador. Isaías fala isso dele. Lucas capítulo 23, verso 8, 9, Atos 8, 32, confirma isso. Isaías diz no capítulo 53, verso 9, ele iria ser sepultado com ímpios e estaria com os ricos na morte, depois da morte dele. Jesus, ele foi sepultado, ele foi pregado na cruz, um ímpio de um lado, o outro ímpio do outro, um se converte ali na hora da morte. Está escrito também nesse texto de Mateus 27, 38, 57 até o 60, que um rico da sepultura, uma sepultura que nunca tinha sido usada, para colocar o corpo do morto Jesus. Tudo escrito para poder saber quem era aquele que tinha sido enviado, para que as pessoas, quando ouvissem, desejassem ele, não pelo que ele dizia, mas pelo menos pela profecia que estava sendo cumprida. Deus preparou tudo para que aquele povo quisesse Jesus. Usou Isaías de uma forma linda para contar detalhes do que Jesus viveria. Isaías escreveu que ele iria anular a morte para sempre, em capítulo 25, verso 8. E em Lucas, a gente vê Jesus ressuscitando. Um anjo dizendo: estão fazendo o que aqui? Procurando entre os mortos aquele que está vivo? Está vivo. E em 1 Coríntios 15, 54 diz: a morte foi tragada pela vitória. Ele ressuscitou. Glória, glória, aleluia, 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 aleluia. E ele tem profecia em Isaías que não foi cumprida, só vai ser cumprida quando ele estiver na glória. Isaías disse no capítulo 25, 8: ele vai enxugar dos olhos tanta lágrima. Quantas vezes ele já enxugou hoje dos nossos olhos tanta lágrima? Já mudou tantas coisas em nós. E ainda haverá um dia, está em Apocalipse 21, Paulo, que não vai ter choro. Lágrima. Tem tantas e diversas outras. Tantas e diversas outras profecias de Isaías. Isaías disse que o manto dele seria dividido, e foi dividido, soldados
rasgavam o manto que eles mesmos tinham colocado sobre Jesus. Para representar Jesus, os livros de história infantil só gostam de botar Jesus com o manto branco, né? A roupa branca e o manto vermelho, né? Jesus usou o manto vermelho, não foi ele que escolheu o manto vermelho, não é ele que vestia o manto vermelho. Provavelmente ele usava uma roupa comum. Jesus era um homem comum. Mas no dia em que ele foi humilhado, espancado, dilacerado, colocaram uma coroa de espinhos e pegaram um manto vermelho, porque naquela época, os reis daquela época, daquele lugar, de Roma, eles usavam o manto vermelho e queriam zombar dele. Pegaram o manto vermelho e colocaram sobre ele. Isaías profetizou muito mais coisas, para que conseguisse identificar. Mas Deus é lindo. Muitos creram, chegou até nós, e muitos hoje nós estão sendo salvos, e ainda serão, para a glória dele. O profetizar. Nós falamos o profeta, né, o que era o profeta no Antigo Testamento, resumidamente. Declarar algo da mente do conselho de Deus. Então, o que era, você vai encontrar às vezes lá no Antigo Testamento, e profetizaram. Não significa todas as vezes que alguém profetizou no Antigo Testamento que era um profeta. Então, quando alguém profetizava, tanto o profeta como um outro alguém que não era profeta, mas profetizou em algum momento, ele estava declarando algo que estava na mente do conselho de Deus. O profetizar é uma descrição antecipada da vontade de Deus. Passado, presente e futuro. Então, aquele que profetizava, ele trazia coisas do passado, ele falava de coisas do presente, que ninguém sabia, mas que estavam no coração e na mente das pessoas. E ele também falava antecipadamente de coisas que iriam acontecer. Essa era a ação do profetizar, que estava na vida de cada profeta, e também poderia estar na vida de algumas outras pessoas que não eram profetas. Alguns vivenciavam experiência em um momento apenas. Eu trouxe esse texto aqui, Saul. Teve um momento que Saul profetizou. Que até perguntaram assim: Saul por acaso é profeta? Assim, ele não é profeta, como é que ele está profetizando? Teve um momento que dava uma unção tão grande, o profeta perto dele, que ele profetizou no meio dos profetas. Mas nunca foi profeta. Foi um rei que se desviou de maneira terrível, né? E o profetizar é algo inevitável ao profeta de Deus. Eu queria que você abrisse aí. Amós, capítulo 3, verso 8. Ele diz algo que eu acho muito interessante, essa fala dele. Gruda, ele é grudadinho assim. Amós 3, verso 8. Se existia algo que para o profeta era inevitável, era profetizar. Amós 3, 8 diz assim: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Assim, como é que ele pode me falar algo e eu não vou cuspir? Eu não vou colocar para fora. Impossível. Ao profeta aquilo era impossível. Então, quando Deus falava, quando Deus dizia algo, ele tinha que colocar para fora. Ele não conseguia guardar. Vai em Jeremias, por favor. Jeremias capítulo 20. Jeremias, nesse texto aqui, ele estava bem zangado. Jeremias capítulo 20, verso 7. Amém ou não amém? É para eu esperar ou eu posso ler? Amém? Capítulo 20, verso 7.
Lá está escrito assim: persuadiste-me ao Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Você sabe que as pessoas chamam o profeta Jeremias de profeta chorão, né? Que ele chorava muito, e era muito queixoso. Ele queixava, porque assim, ele sofreu demais. Ele viveu o sofrimento, ele não só profetizou coisas muito para frente, mas muitas das coisas que ele profetizou, ele vivenciou. E ele sofreu demais. Ele sofreu muita perseguição, ele ficou preso. E teve um dia que ele se zangou. Não quero mais falar do Senhor, porque eu falo, mas ninguém quer me ouvir. Ninguém quer saber do que eu digo. E nesse dia ele estava zangado. Ele disse que não ia mais falar do Senhor. Mas aí ele responde aqui: não tenho como. O Senhor me impele a dizer. É impossível para mim. Eu queria não dizer. Eu queria não falar. Eu queria me conter. Eu queria não dizer. Mas eu não tenho como. E isso é o que está dentro do profeta. É inevitável ao profeta dizer Deus, o não profetizar, o não dizer o que está na mente de Deus, não dizer o que está no coração de Deus. Ele fala aqui, ele chega no versículo 8: porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio, um ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei mais o seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer, não posso mais. Irmãos, ele tinha que falar ao povo: vai ter destruição, a Babilônia vai vir, vai queimar tudo, vai destruir tudo. Ele profetizava, dizia a verdade que ia acontecer. Não era fácil para ele ter que dizer. Pense como se seria fácil para mim e para você ter que dizer para alguém que nós amamos: você vai morrer, você vai ter um acidente, você vai perder filho. Irmãos, era uma dor profunda que Jeremias tinha. E ele chegou no momento que ele disse: eu não quero mais falar, Senhor. E ele fala aqui: quando eu pensei em não pensar mais em ti, em não falar mais nada sobre o teu nome, eu senti um fogo dentro de mim, me consumiu, e eu não pude me calar. E assim é o profeta. Por mais que ele sofra e tente não dizer, e alguém diga: não fale, não fale, não fale, porque isso é algo que o profeta vai ouvir constantemente. Não fale, não diga, pare de falar. Mas Deus o consome e ele tem que dizer. É inevitável o profeta de Deus. Falar um pouco sobre os falsos profetas. Os falsos profetas, eles foram arrependidos por Deus lá em Deuteronômio. Ele já trouxe isso. Muitos deles, eles eram profetas de Deus que se contaminaram depois. E Deus chamava de falsos profetas aquele que fazia o povo errar, que fazia o povo pecar. Esse texto aqui de Jeremias diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Naquela época que Jeremias dizia que havia destruição, o rei tinha diversos profetas que diziam: paz, é tempo de paz, nós vamos ter paz. E Jeremias: vamos ter guerra. E os falsos profetas diziam: vamos ter paz, Deus ama o povo, Deus ama você. Já ouviu isso? Profeta que só fala de amor? Deus te ama, Deus te ama. Sim, Deus me ama. Sim, Deus nos ama. Sim, Deus nos ama. Mas se um profeta só fala de amor, ele não é profeta. Ele é? Fala aqui comigo, ó. Ele é? Porque Deus, ele não quer o tempo todo falar conosco que nos ama, porque ele provou o seu amor matando o próprio filho dele por nós. Está escrito. Os pregos escreveram. Foi escrito com o sangue que ele nos ama. Com o sangue do próprio filho dele. E nós precisamos dessa certeza. Sim, precisamos ouvir muitas vezes. A gente às vezes está triste, está batido, está deprimido. Pensa que Deus esqueceu da gente. Todos nós passamos por isso, não é verdade? Mas, quando alguém fala o tempo todo para você que Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, e não fala em nada que preciso corrigir, nem eu, nem você, cuidado com essa pessoa. Cuidado com esses pregadores. Desde o Antigo Testamento
já acontecia. E eles não são considerados aqueles que vêm como aquele que falam que está na mente no coração de Deus. O que é que Deus quer para nós? Que a gente seja salvo, que a gente se arrependa, que a gente chegue perto dele, que a gente conheça mais dele, que a gente seja mais parecido com Jesus. E para isso a gente vai ter que ser aprendido muitas vezes. Muitas vezes. Porque nós somos como crianças que o tempo todo dia de aprender. Porque a gente fica adulto e continua errando. Somos assim. E precisamos dessa ajuda para essa correção. Precisamos disso. O profeta e o Espírito Santo. Miqueias, capítulo 3, verso 8. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força para anunciar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. O profeta era aqueles poucos do Antigo Testamento que conheciam o que era o Espírito e quem era o Espírito. O Espírito Santo estava com os profetas. Ele usava grandemente os profetas. Era ele. Sempre ele. O profetizar, Novo Testamento. Vamos entrar aqui um pouco no Novo Testamento, a gente está chegando no finalzinho. Joel 2, 28, nós lemos agora há pouco. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Atos 2, 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, profetizarão. Isso aqui, para o Novo Testamento, é para nós. Fala assim, é para mim. O Espírito Santo pode tirar isso. É um dom dele. Ele pode tirar. Jesus, o profeta. Eu quero trazer um pouquinho do conceito de profeta no Novo Testamento. São termos diferentes, né? O Novo Testamento é escrito em outra língua, então tem algumas diferenças às vezes. Aquele que fala antecipadamente, proclamador da mensagem divina. Jesus dá o ministério de profeta. A gente vai estudar isso lá na frente mais, né? Jesus, ele é aquele que vai dar o que ele chama de ministério de profeta. Ele daria alguns como apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Então ele dá o ministério de profeta. Jesus dá o Espírito Santo, que dá o dom de profecia. E quando a gente chegar no Novo Testamento que for estudar, a gente vai separar um pouco essas diferenças também, para a gente ter um entendimento sobre o que é uma profecia. A profecia é o profetizar. A gente vai detalhar bastante na frente, trazendo para o Novo Testamento o que foi deixado para nós no Novo Testamento sobre o significado dessas coisas, o entendimento dessas coisas, para que não sejamos enganados. Amém? O estudo é para que a gente não seja enganado, mas para a gente reconhecer mais da voz de Deus. Jesus disse que as ovelhas dele conheceriam a voz dele. A voz dele vem daqui, da própria palavra. Então, se nós conhecemos a palavra, vamos em todos os momentos entender e compreender tudo que vem aos nossos pensamentos, se vem de nós mesmos, se vem de algum espírito maligno assoprando, se vem do Espírito de Deus, se vem do nosso Jesus. E tudo que nós vamos ver, ouvir, assistir, ou que alguém for falar, a gente vai ter essa compreensão de onde vem, porque nós estamos estudando, conhecendo a palavra. Amém, irmãos? Amém. E se ele dá o ministério de profeta, ele dá o Espírito, dá o dom espiritual chamado profecia, o que ele é? Ele é um profeta, anunciado no Antigo Testamento. Tem alguns textos aí. Eu trouxe alguns textos do Novo, mas trouxe esse daqui e vou trazer mais alguns. João capítulo 6, verso 14 diz assim: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Porque foi dito, vai vir um. Esse vai ser diferenciado, vai vir um. E aí ele foi confirmado por muitos. Deuteronômio 18, verso 15 e 18, está escrito assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu. Esse quem disse foi Moisés. Essa fala de Moisés, tá bom? A ele ouvireis. Deus chama Moisés de profeta, ele foi profeta, ele era o porta-voz de Deus.
Ele era aquele que trazia o que estava na mente e no coração de Deus para o povo. Até hoje, lá entre os judeus, ele é o homem, Moisés, porque trouxe a lei, trouxe os mandamentos, trouxe a orientação sobre sacerdócio, sobre o levita, o que eram os levitas, o que a gente vai estudar mais na frente, né? Daqui a pouco. Então, ele era considerado um profeta, ele é um profeta da nação de Israel. É Moisés. E Moisés disse: o Senhor vai levantar um profeta no meio de vocês, no meio dos irmãos de vocês, como eu, a ele ouvireis. Eis que lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E Jesus falou, João capítulo 5, versos 46 e 47. Jesus disse: porque, para a gente encerrar esse texto aqui com vocês, porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim. Olha a palavra de Jesus para o povo dele. Porque ele escreveu a meu respeito. Olha o que Jesus fala. Eu acho que o povo fica virado, né? Está registrado aqui, que o povo fica virado quando Jesus falava essas coisas. Principalmente porque eles entendiam na cabeça deles que Jesus estava honrando a ele mesmo, dizendo essas coisas. Mas quando Moisés escreveu, ele escreveu a respeito de mim. Se vocês acreditassem nele de verdade, vocês estariam acreditando em mim. Jesus falou para eles, né? Se, porém, vocês não acreditam nos Escritos, como podereis acreditar nas minhas palavras? Se vocês não estão acreditando naquilo que o profeta de vocês disse, escreveu, vocês vão acreditar em mim? Vocês têm que acreditar naquilo que ele escreveu. E aqui eu quero encerrar com uma deixa. Acredite nos profetas, nas palavras dos profetas que estiverem nos Escritos. Eu quero encerrar dizendo assim. Amém? Se um profeta diz, baseado, tem que subir para comigo, faça assim, repita comigo. Se um profeta diz, profetiza, baseado neste livro, ouvirei. Amém? Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Você pode agradecer a Deus pelos profetas? Obrigada, Senhor, pelos profetas do Antigo que profetizaram a teu respeito, que trouxeram a tua palavra. Somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor trouxe para nós. E a Bíblia diz que a tua palavra é a profecia. A palavra de Deus é a profecia. A palavra de Deus é a profecia. E o profeta maior é o nosso Jesus. Ele é o profeta. Porque ele veio anunciar. Lembra que a gente leu aí que no Novo Testamento é aquele que fala antecipadamente. Que mais antecipou coisas, trouxe coisas grandiosas que ninguém nunca falou. Jesus assim, tudo que Jesus, os ensinamentos que Jesus trazia, as pessoas ficavam maravilhadas dos ensinamentos dele. Que coisa nova é essa que esse homem diz? Ele antecipou, ele trouxe todo o entendimento do que estava no coração de Deus, na mente de Deus para as pessoas. Deus lá no Antigo Testamento falava: vou abençoar todas as nações através de você, Abraão. E as pessoas não entendiam, elas só entendiam que era para elas serem abençoadas. E Jesus traduz todas as coisas do Antigo Testamento. E ele traz a principal mensagem: Deus te quer como filho. Deus me quer como filho. Deus nos quer como filhos. E Deus quer cuidar de nós como nunca ninguém pôde ter um pai que pudesse cuidar de tamanha forma como Ele quer cuidar de nós. Alguém aqui pode ter tido o melhor pai do mundo. Não se compara a esse pai. Não se compara. Ele quer ser um pai presente, amoroso, cuidador. Ele cuida, Ele nos ama. Ele já nos deu tudo e ainda quer nos dar muito mais. Aleluia. Você pode se colocar de pé para nós fazermos uma oração, agradecendo mais uma vez ao Senhor por tudo que Ele fez aqui nessa noite nas nossas mentes e corações. Vamos agradecer a Ele. Ele é maravilhoso.
Ele é fiel para com a palavra dele. Nós louvamos a Ti, Senhor.